Meus irmãos, o povo do Antigo Testamento esperava ansiosamente poder ver a salvação, contemplar a salvação. E o velho Simeão e a velha Ana, eles tiveram o privilégio de contemplar, de pegar na salvação, de tocar na salvação. E eles sentiram uma grande alegria por poderem ver as promessas de Deus Pai sendo realizadas, sendo cumpridas ali. Grande foi a alegria deles. Uma alegria tão grande, uma alegria tão intensa, que eles propagaram para aquelas pessoas que estavam perto deles. A alegria de ver a Deus, a alegria de contemplar a Deus, a alegria de contemplar a fidelidade de Deus. Deus nos ama e o seu propósito, o seu objetivo é que nós sejamos salvos. A salvação de Cristo nos tira das trevas do erro, das trevas do pecado. A salvação acontece todos os dias da nossa vida, especialmente quando nós abrimos o coração a Cristo, as verdades do Evangelho. É muito interessante, meus irmãos e minhas irmãs, deixar-se salvar por Cristo, tocar por Ele, transformar por Ele, guiar por Ele. Não é tão fácil, no mundo em que vivemos, deixar-se iluminar pela luz do Evangelho. Nós temos muitas outras luzes artificiais, superficiais, que tentam iluminar as nossas vidas. Assim como agora há pouco nós estávamos com dificuldades tentando deixar as nossas velas acesas, simbolizando a luz da nossa fé, nós temos aqui essa luz elétrica, que talvez ilumine muito mais, e que não tenha dificuldade de ficar acesas. Mas nós estávamos com a luz das velas acesas, com aquela luz simples, aquela luz de fogo mesmo, para que a gente medite a respeito da nossa fé. Não é tão fácil deixar a vela acesa. Qualquer vento forte, vento de moda, vento de incredulidade, pode apagar a luz da nossa fé. Nós devemos estar com a nossa fé testemunhada, acesa, não somente nos momentos bons da vida, não somente aqui na igreja, mas especialmente todos os momentos da nossa vida. Tentar manter a chama da nossa fé acesa. E como os casais estão aqui, representando as famílias, e eu vejo aqui nesta comunidade muitos pais e muitas mães, nós devemos de uma maneira muito particular, especialmente os pais, meditar a respeito do Evangelho de hoje. A apresentação do menino Jesus ao templo, a apresentação do menino Jesus a Deus Pai, cumprindo todo um ritual e ao mesmo tempo deixando para nós um grande ensinamento. Os pais devem constantemente apresentar os filhos a Deus. Como é que um pai e uma mãe apresentam um filho a Deus? Primeira coisa que um pai e uma mãe devem fazer: procurar o batismo. O batismo que torna aquela criatura filho de Deus, membro da igreja. É a primeira apresentação. Além da sua oração pessoal que você faz. Apresentar por meio do sacramento do batismo. Mas mesmo assim, no mundo cheio de rituais em que vivemos, onde as pessoas parecem não ter mais fé, nós devemos continuar apresentando os filhos a Deus, por meio da oração. Oração não somente onde você manda o filho rezar, mas acima de tudo onde você, pai, onde você, mãe, testemunhe uma vida de oração para o seu filho. Assim, você está apresentando o seu filho a Deus, rezando diante do seu filho, dando exemplo de oração para o seu filho. Você também, como alguém que quer conhecer a Deus, como alguém que não suporta ficar na superficialidade da vida, deve meditar o Evangelho na frente do seu filho. Deve ler o Evangelho para o seu filho.
apresentando o seu filho a Deus. Apresentando, fazendo com que ele goste, com que ele conheça a pessoa de Jesus Cristo, o Filho de Deus feito homem. Quando o seu filho tiver com o uso da razão, é interessante você trazer o seu filho para a igreja também. É bom trazer pequenininho, não precisa ter o uso da razão. Existem sacerdotes que ficam incomodados com o choro de menino. Eu não fico. Traga para a igreja e ensine desde pequeno, desde pequena, o seu filho a se comportar na casa de Deus. Ensine ele a respeito das coisas de Deus, das coisas sagradas, apresentando o seu filho a Deus. Quando o seu filho estiver entendendo as coisas, é interessante que você fale do papai do céu, da mamãe do céu para o seu filho. É interessante que você ensine o seu filho a fazer o sinal da cruz e a rezar as orações básicas para a vida do cristão. Além de você ensinar o seu filho a falar com Deus espontaneamente, a dizer que Deus é Pai, a dizer que Deus ama, a dizer que Deus é bom, você vai ensinar o seu filho a falar com Deus por meio da oração, a dizer que o papai do céu é bom, que a mamãe do céu nos protege e nos livra do mal. É interessante também e muito importante que os pais são os primeiros catequistas da comunidade, ou seja, os primeiros responsáveis a apresentar os filhos a Deus, mas também devem enviar os filhos para a catequese paroquial. Mandar, não somente empurrando, vai para o catecismo, menino, que eu quero me ver livre de ti. Não neste sentido. Mandar para o catecismo, mas acompanhar a catequese do filho. Saber se de fato ele está aprendendo, compreendendo as leis de Deus, as leis da igreja. Porque assim você está sabendo se o seu filho está conhecendo a Deus e não vai ser mais um católico superficial, mal formado, como muitos por aí. Um pai e uma mãe também apresentam os filhos a Deus quando evitam de usufruir de bebida alcoólica na frente dos filhos. Um pai e uma mãe também apresentam os filhos a Deus quando evitam de discutir, de brigar na frente dos filhos. Um pai, uma mãe também apresentam os filhos a Deus quando ensinam o que é viver conforme a lei de Deus, evitando de apresentar para os filhos prostitutas, filmes pornográficos e outras coisas piores que eu sei que muitos pais, sem juízo, apresentam aos filhos. Então eu pergunto a você, pai e mãe aqui presente, neste mundo marcado pela moda, pela vaidade, muitos pais preocupados com moda e com vaidade, com superficialidade, com uma vida materialista, você tem apresentado o seu filho a Deus? Você tem feito a sua parte? Ou você está como muitos pais, muitas mães, que estão com as mãos na cabeça, porque perderam a oportunidade de apresentar o filho a Deus, e hoje veem os filhos com tantas apresentações dadas pelo mundo. Filhos que foram apresentados às drogas e gostaram. Filhos que foram apresentados à prostituição e gostaram. Filhos que foram apresentados à rebeldia, à revolta e à violência e gostaram, e não querem mais voltar atrás. Apresente o seu filho a Deus. Você não se arrependerá.